As crianças podem sair então para a sua sala com professores, a irmã Karina, também a irmã Rosa. Vamos continuar nosso estudo na Palavra de Deus, no livro de Atos, capítulo 15. Nós vamos então para o final do capítulo 15 de Atos. Atos, capítulo 15. Nós vamos ver então a partir do versículo 36. Nós temos estudado então esse livro. Estamos chegando, já passamos aí da metade dele, né? E nessa nossa meditação do livro de Atos, aqui no capítulo 15, nós podemos observar e podemos ver justamente em toda essa tensão aqui, que depois do concílio de Jerusalém, a igreja ela havia alcançado aqui um momento de grande clareza, né? De unidade em torno da graça de Deus, do evangelho da graça de Deus. A questão que ameaçava antes dividir judeus e gentios, ela havia sido resolvida. Obrigado, irmão. Então, diante de tudo isso que estava tensionando a igreja, nessa grande divisão entre judeus e gentios, tudo isso foi resolvido, porque eles conseguiram chegar ali na verdade central de que a salvação é pela graça do Senhor Jesus. A salvação não se dá por exigências de homens. Mas a narrativa de Atos, ela continua nos mostrando a vida real da igreja. Logo após esse momento de unidade, surge uma grande tensão entre os dois grandes líderes da missão, entre Paulo e Barnabé. E é justamente nesse cenário que Lucas nos revela que, mesmo em meio às tensões humanas, o Senhor continua conduzindo a expansão de sua missão. Mesmo em meio às dificuldades e às barreiras dos homens, das pessoas, o Senhor continua realizando a sua missão no mundo. E é isso que nós podemos observar aqui no texto. Leia comigo, Atos capítulo 15, verso 36, nos diz assim: Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles, desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles, que vieram a separar-se. Então Barnabé levando consigo Marcos, navegou até Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça do Senhor e passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Vamos orar. Senhor, nós rogamos a iluminação do Espírito Santo para compreendermos a Tua Palavra e aplicarmos o ensino da Tua Palavra nas nossas vidas. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Aqui então, nesse primeiro momento, o que nós podemos destacar é justamente a tensão entre os servos na obra missionária. Há uma grande tensão aqui entre Paulo e Barnabé. Eles então, depois de um momento extraordinário de grande unidade no capítulo 5, quando a igreja discerniu coletivamente a verdade do Evangelho, reafirmou a salvação somente pela graça do Senhor Jesus, Lucas aqui nos conduz agora a uma cena que, num primeiro momento, parece bem distoante. Logo após um momento bem bonito ali de clareza doutrinária, de comunhão espiritual da igreja, surge um conflito muito sério entre aqueles dois expoentes que andavam unidos pregando o evangelho por toda aquela cidade. Paulo e Barnabé. Eles desenvolvem aqui uma tensão, um conflito entre eles. Isso nos ensina algo muito importante a respeito da Escritura. A palavra de Deus, ela não idealiza as pessoas. A palavra de Deus, ela não idealiza a igreja. Ela não romantiza os seus líderes. Pelo contrário, a palavra de Deus nos apresenta a realidade da vida cristã com honestidade, como ela de fato é. Homens piedosos, comprometidos com o Evangelho. Homens aqui usados poderosamente por Deus. Ainda assim, são pessoas imperfeitas. São pessoas que podem enfrentar tensões. São pessoas que podem passar por discordâncias. Lucas aqui ensina nessa nova sessão, inicia essa nova sessão justamente dizendo isso. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: olha, vamos visitar os irmãos em todas as cidades que nós havíamos passado para ver como eles estão.
fazer novamente toda aquela rota que nós tínhamos observado aqui no mapa, naquele outro sermão. Essa proposta de Paulo aqui é bem interessante, porque Paulo aqui ele tem a preocupação e ele compreende a missão dele. Para ele, a obra missionária não estava apenas limitada a proclamar o Evangelho, a pregar as boas novas como sendo o passo inicial. Mas Paulo entendia que evangelizar era o começo. Era necessário também cuidar das igrejas, fortalecer as igrejas, acompanhar o crescimento espiritual daqueles irmãos. Essa preocupação aqui, bem pastoral de Paulo, acompanha todo o seu ministério. Mais tarde, lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, Paulo fala da preocupação que ele sentia por todas as igrejas. A missão cristã nunca é apenas falar e simplesmente iniciar novos momentos de pregação, mas aqui nós temos que observar também que envolve o discipular, o fortalecer, o cuidar do povo, o cuidar da igreja de Deus. A proposta de Paulo, então, é revisitar aquelas comunidades que foram fundadas por ele desde a primeira viagem missionária. Ele passava por cidades como Antioquia, como ele tinha passado, Icônio, Listra, Derbe, tudo isso para ver como os irmãos estavam perseverando na fé naqueles lugares. Mas é exatamente nesse momento que surge essa tensão. O versículo 17 diz que Barnabé queria levar consigo João, chamado Marcos. João Marcos é um personagem bem intrigante aqui nessa narrativa. Porque João Marcos ele já tinha andado com Paulo. João Marcos ele já tinha andado com Barnabé em alguns momentos. Na primeira viagem missionária, Marcos havia acompanhado eles. No entanto, lá no capítulo 13, no versículo 13, diz que Marcos, quando eles estavam indo em viagem, decidiu abandonar a equipe. Marcos decidiu voltar para Jerusalém. E aqui foi onde Paulo ficou encasquetado, né? Lucas não nos diz as razões do porquê Marcos decidiu voltar para Jerusalém, mas o fato é que Paulo entendeu aquela situação e considerou aquela situação como um abandono. Mas Barnabé agora queria dar a Marcos uma nova oportunidade, uma nova chance. E esse detalhe é bem significativo também por outro motivo. Barnabé, ele era primo de Marcos, ele era da mesma família. Isso pode ter influenciado, talvez, a decisão de Barnabé de querer restaurar aquele jovem, insistir nele como um cooperador da missão. Barnabé, então, sempre aparece nas Escrituras como alguém que tem um coração pastoral, alguém que quer ser restaurador. Não é à toa que o nome de Barnabé significa filho da consolação. Foi Barnabé que, anos antes de tudo isso, tinha chegado para Paulo e tinha dito: olha, Paulo, você vai vir comigo, eu vou ficar com você. Paulo, venha para perto de mim. Barnabé, então, quando todos estavam olhando para Paulo, né, como alguém estranho, como um impostor, ele acolheu aquele homem e andou do lado dele. Mas Paulo olha numa perspectiva diferente essa situação. O versículo 38 diz que Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles para dar Panfilha, para acompanhar o trabalho. E aqui é outro ponto de vista. Do ponto de vista de Paulo, a missão exigia confiança absoluta, confiabilidade plena. O trabalho missionário envolvia muitos riscos, envolvia perseguições. Paulo, eles já tinham passado por isso. Envolvia dificuldades extremas, até mesmo apedrejamento e risco de morte. Era necessário, na visão de Paulo, assim, contar com pessoas que se demonstrassem perseverantes e comprometidas e não viessem a se afastar de nenhuma forma da missão. Talvez Paulo tivesse medo que Marcos pudesse novamente, no meio do caminho, abandonar a viagem e voltar para Jerusalém. Aqui, irmãos, nós temos duas perspectivas diferentes. E aí, a grande pergunta é: quem está certo? Paulo ou Barnabé? Será que tem alguém que está certo ou que está errado? O que nós podemos olhar ao ver nesse texto é que essas duas perspectivas elas são legítimas dentro da obra de Deus. Barnabé ele enfatiza a restauração, a segunda oportunidade. Aquele desejo de, então, chamar aquele irmão que uma vez fraquejou para perto para dizer: vamos caminhar junto, eu quero lhe fortalecer, eu quero lhe ajudar, eu vou lhe dar uma chance. Aqui, Barnabé enfatiza essa restauração na vida de Marcos, mas Paulo enfatiza a responsabilidade, a confiança da missão. Ambos os valores são bíblicos e estão corretos.
O problema aqui não está nos princípios em si, mas está no fato de que naquele momento, aqueles dois homens de Deus não conseguiram entrar em um acordo e um consenso diante daquela situação. Como aplicar estes princípios naquela situação. Aqui, irmãos, é muito interessante, porque Barnabé ele não estava errado. Barnabé estava certo. Era necessário amar Marcos, dar uma chance a ele e buscar perseverar ali na vida daquele irmão, restaurando ele e trazendo ele para a missão. Mas Paulo também não estava errado. Paulo estava certo. A missão exige alguém, pessoas de confiança, de compromisso, pessoas que permaneçam firmes até o fim. A grande dificuldade que eu vejo que eles enfrentaram e que nós também enfrentamos hoje no nosso dia a dia é como equilibrar essas duas coisas. Eles não chegaram num acordo. Esse versículo, então, ele nos mostra uma verdade muito interessante. Lucas descreve o resultado dessa tensão, né? Versículo 39. Houve tal desavença entre eles que eles vieram a se separar. A palavra aqui desavença é aquela mesma que Lucas já tinha usado antes. É forte. Não foi desavença pequena, não. Esses dois brigaram feio. Aqui eles tiveram uma discordância significativa. Eu acho que o bate-boca entre Paulo e Barnabé foi grande. Paulo, um homem destemido, né? Paulo é aquele que vai, que enfrenta o que for, ele segue em frente. E Barnabé é mais cauteloso, mais amável. Mas aqui eles dois, cada um do seu jeito, se discordando. Foi uma discussão. E o que foi o resultado disso? Eles se separaram. Que coisa, hein? E acontece. Esse versículo nos traz uma realidade muito importante sobre a vida cristã. Até líderes espiritualmente maduros, até pessoas que são incrivelmente capacitadas, podem passar por conflitos e tensão entre elas. Isso não significa necessariamente que um deles estava completamente certo e o outro estava completamente errado. Muitas vezes os conflitos eles vão surgir justamente porque pessoas piedosas têm convicções fortes. Pessoas piedosas têm convicções firmes. Acreditam e pensam naquilo que é melhor para a obra de Deus. Mas às vezes vão pensar de modo diferente, né? O Novo Testamento, aqui, a Bíblia, ela não esconde esse episódio. Porque Lucas podia muito bem pensar o seguinte: rapaz, a briga de Paulo e Barnabé deu tão ruim, né? Foi tão feio, eu não vou registrar isso não, para o povo não saber, né? Para lembrar que eles são. Mas não, a Bíblia não esconde, registra com transparência. Isso nos lembra, irmãos, o quê? Que a igreja, que o povo de Deus não é composto por pessoas perfeitas. A igreja não é formada por pessoas perfeitas. A igreja é formada por pecadores redimidos, da qual todos estão juntos em processo de santificação, de amadurecimento diante de Deus. Algo muito importante aqui precisa ser lembrado. Lucas ele descreve o conflito, mas ele não transforma esse conflito em um escândalo ou em condenação moral. E Paulo foi totalmente desconsiderado, um homem bruto que não quis dar a mão para Marcos. Ele não diz, e Barnabé foi um frouxo que não quis dispensar Marcos. Ele não faz isso. Ele simplesmente relata o fato e ele continua narrando a missão da igreja. Isso sugere então que, embora a tensão aqui tenha sido real, ela não resultou numa ruptura espiritual definitiva entre esses irmãos. A própria história, em sequência, como nós vamos ver, vai nos mostrar isso. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 10, e também lá em 2 Timóteo 4 e 11, o que é que Paulo vai dizer lá? Paulo vai relatar que Marcos era um grande cooperador valioso no ministério de Paulo. Aquilo que inicialmente era um fracasso relacional, não era uma ruptura permanente. Depois Marcos foi muito usado e foi um grande amigo de Paulo ali no final da sua jornada da fé. Quem diria, né? Naquela época ele e Barnabé se engalfiando por causa de Marcos e no final Marcos, um grande amigo de Paulo, com ele na prisão, testemunhando e cooperando junto do Evangelho. A vida é assim, a vida às vezes nos prega essas surpresas. Às vezes a gente olha e diz, eu nunca vou depender... Aquela pessoa, não. Mas às vezes é justamente aquela pessoa que nos ensina, que nos molda. É justamente aquela pessoa que da quem nós vamos precisar depois, né? É isso que acontece. Aqui então,
nós podemos observar isso. Deus, ele continua operando, mesmo quando os seus servos enfrentam tensões e dificuldades. Deus, ele não aprova o conflito. E de nenhuma forma aqui ele está romantizando o conflito. Mas em sua soberania, ele é capaz de usar até mesmo as nossas imperfeições para que os seus propósitos sejam cumpridos. Deus usa até mesmo as nossas imperfeições para que os seus propósitos sejam estabelecidos. Nós podemos viver sobre a pressão de tentar transparecer uma aparência de perfeição, né? E a gente quer sempre transparecer uma aparência de perfeição. Manter uma aparência de que não, nós estamos em harmonia perfeita. Quando surgem divergências, quando surgem tensões, alguns concluem então que existe algo que está fundamentalmente errado naquela igreja. Está tudo errado. Mas Atos nos mostra que a realidade da igreja sempre envolveu o quê? Pessoas imperfeitas que caminham juntas na mesma missão. É isso, irmãos. Pessoas imperfeitas. Irmãos, eu não sou perfeito não, a liderança dessa igreja não é perfeita não, você não é perfeito não. Nós não somos perfeitos, mas é justamente em nossas imperfeições que Deus quer nos usar, para que juntos nós possamos continuar na missão de Deus. O problema não é as divergências, não é as tensões. O verdadeiro perigo surge quando essas tensões elas estão alimentando orgulho. Quando essas tensões estão alimentando egoísmo, estão alimentando abandono, quando essas tensões elas alimentam divisão no meio da igreja, aí sim é um problema. Aí sim nós precisamos olhar para essas tensões como problema. Mas os conflitos que nos levam a caminhar comprometidos na obra de Deus, eles são naturais no processo e fazem parte do processo de aperfeiçoamento e de santificação, porque muitas vezes, irmãos, nós podemos achar que a nossa posição, que a nossa visão, que a nossa ideia é plenamente a 100% correta. Mas aí vem o irmão que pensa diferente de nós. E aí é que a gente é... Aquele irmão está errado. Mas às vezes não, irmão. Às vezes nós estamos errados mesmo. Precisamos aperfeiçoar isso. Às vezes a questão aqui é equilíbrio. Equilíbrio. Mas Barnabé e Paulo, infelizmente, não conseguiram chegar no equilíbrio. No caso de Paulo e Barnabé, houve essa discordância e eles se separaram. É a realidade que não é escondida aqui. Mas o que acontece com ambos? Eles se desanimam e dizem, agora não vai ninguém, vamos todo mundo ficar aqui. Não. Ambos permanecem comprometidos com a obra de Deus, porque no fim das contas a missão que Deus dá à igreja é muito maior do que as nossas preferências pessoais. A missão que Deus dá à igreja é muito maior do que os nossos gostos, do que as nossas vontades, do que as nossas aparentes convicções. O que é essencial é a missão que Deus dá à igreja. Nós vemos aqui então esses irmãos em tensão. Mas no versículo 39b, no versículo 39, na segunda parte, diz assim que houve grande desavença, eles vieram a separar, então Barnabé levou consigo Marcos e navegou para Chipre. Paulo trouxe consigo Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. E Paulo foi para a Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas, né? Temos aqui então a soberania de Deus que redireciona essa missão. Depois de descrever essa tensão, essa briga entre Paulo e Barnabé, Lucas nos mostra o que acontece aqui a seguir. E é exatamente nesse ponto que nós começamos a perceber algo que é profundamente característico na missão, da forma como Deus conduz a igreja. Deus, ele é soberano sobre as circunstâncias imperfeitas da vida humana. Deus é soberano, irmão, sobre as suas imperfeições. Deus é soberano sobre as imperfeições que nós temos como igreja. Deus é soberano sobre isso. Não devemos achar que as nossas imperfeições nos faz com que Deus nos abandone ou com que Deus nos despreze. Não, irmãos. Deus governa sobre isso. E em determinado aspecto, Deus até mesmo usa as nossas imperfeições para que a obra avance. Não foi isso que aconteceu aqui? Esse detalhe aqui é muito importante. Barnabé ele foi para Chipre com Marcos. Primeiro porque Chipre havia sido considerado o ponto inicial da primeira viagem missionária deles, né? Mas Chipre também era a cidade natal de Barnabé. Barnabé então retorna ali para o contexto que era familiar dele, e ele retorna para a igreja de Chipre para continuar pregando o evangelho lá.
e trabalhando na vida de Marcos. Perceba como Deus é soberano, né? Porque talvez, se Barnabé não tivesse voltado com Marcos para Chipre, trabalhado na vida de Marcos, discipulado aquele homem, talvez ele não fosse útil para Paulo depois. Deus é soberano, até sobre essas imperfeições. Aqui então nós podemos ver que Barnabé não está sozinho, Marcos está com ele. Marcos era o jovem que antes tinha abandonado a missão. Mas aqui nós vemos novamente o caráter amoroso de Barnabé. Paulo é muito arriscado levar Marcos, muito arriscado, mas Barnabé insiste em investir naquele jovem. Acredita na possibilidade daquele jovem crescer, restaurar e continuar firme na obra. Essa decisão aqui revela profundamente uma verdade significativa para nós. O mesmo Marcos, que agora recebe uma segunda oportunidade, mais tarde também é um grande cooperador e amigo valioso de Paulo na obra. Lá em 2 Timóteo 4:11, décadas depois, quase 30 anos depois, você vê, né? Deus nos surpreende em relação ao tempo. Quase 30 anos depois, Paulo diz o seguinte: traga Marcos com você, para Timóteo, né? Porque ele me é útil para o ministério, né? Esse detalhe nos lembra uma coisa tão preciosa, irmãos. Deus frequentemente usa pessoas que receberam uma nova chance. Porque Deus quer filhos aperfeiçoados. Aquilo que parecia um fracasso definitivo no início da caminhada de Marcos. Que para Paulo, né, isso aí pode mandar para a igreja, deixa lá, isso aí não serve não. Talvez se nós fôssemos ali, nós olhássemos e disséssemos: rapaz, Barnabé queria levar Marcos, que coisa sem futuro. A gente olhasse e dissesse assim, né? Olha como está errado isso. Porque talvez aos nossos olhos o erro de Marcos foi um fracasso definitivo. Não teve coragem. Está vendo como foi covarde? Abandonou a missão no meio do caminho e voltou para casa. Mas aquilo que parecia um fracasso definitivo se tornou justamente um grande instrumento de Deus para aperfeiçoar a vida daquele homem. E no fim, não foi o fim da história de Marcos. A graça de Deus, ele não apenas salva pecadores, mas a graça de Deus restaura e continua a fortalecer seus servos. E Barnabé segue para Chipre. Ele vai até lá, ele continua a missão e Deus abre então uma nova missão aqui para Barnabé, junto com Marcos. A missão, ela multiplica, né? Continua se multiplicando. No versículo 40, nós dizemos que Paulo escolheu Silas e partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Aqui surge uma nova parceria missionária. Silas, ele havia sido um daqueles líderes que foi enviado pela igreja de Jerusalém, lá para Antioquia, para relatar o que foi decidido no concílio. Ele era um homem respeitado pela igreja, ele tinha credibilidade e ele era bem aceito, tanto entre os judeus como também entre os gentios. Silas era um nome bom. Silas, para aquele momento, era a pessoa certa mesmo para ir com Paulo. Além disso, Silas, ele tinha uma conexão muito forte com Jerusalém. Ele poderia fortalecer ainda mais a unidade das igrejas que estava ameaçada, que estava justamente ali em tensão. Deus, ele continua levantando novos cooperadores para a sua obra. Essa é a missão, essa é a dinâmica da missão no livro de Atos. A missão nunca vai depender de uma única pessoa. A missão nunca vai depender de uma única equipe. E aqui é muito importante isso, porque muitos poderiam olhar para aquela briga de Paulo e Barnabé e dizer: acabou a missão. Paulo e Barnabé, esses homens de Deus, fizeram tanta coisa naquelas cidades, agora brigaram e se separaram, acabou. Né? Mas Deus sempre levanta novas pessoas. A igreja não é dependente de homens. A igreja não é dependente de pessoas. A igreja depende do Senhor. É Deus que sustenta a igreja. O evangelho avança por meio de múltiplos servos que são levantados pela graça de Deus. E o texto nos diz que Paulo e Silas foram encomendados pelos irmãos à graça do Senhor. Essa expressão aqui é sempre usada no livro de Atos para falar sobre envio de missionários. A igreja entrega esses missionários à graça de Deus, reconhecendo que a missão é de Deus, que a igreja participa com o Senhor da missão, mas não controla a missão, porque a missão é de Deus. É Deus quem levanta servos, é Deus quem sustenta servos. É o próprio Deus que é soberano até mesmo na separação de servos.
Aqui então, o versículo 41 conclui esse primeiro parágrafo dizendo que Paulo foi pela Síria e pela Cilícia fortalecendo as igrejas. Essa região estavam próximas à cidade de Antioquia ali. E o próprio Senhor é quem sustenta aqui essa obra e conduz Paulo para essa nova fase missionária. Paulo ele vai visitar igrejas que já existem. Ele vai fortalecer e encorajar a vida daqueles irmãos para que eles possam perseverar. Aqui, irmãos, nós podemos ver algo bem inesperado acontecendo. No início era uma equipe missionária, seguindo junto. Mas no final termina como? 2 equipes missionárias, em vez de apenas uma. Olha que bênção. Barnabé e Marcos seguem para Chipre. Paulo e Silas vão para Síria e Cilícia. Em vez da obra paralisar por conta daquele problema, a situação acaba amplificando ainda mais o alcance do Evangelho. Irmãos, isso não significa que o conflito é algo ideal e desejável. Pelo contrário, a Bíblia não vai romantizar divisões, não vai romantizar essas tensões. Mas, no entanto, a Bíblia mostra que a soberania de Deus está acima das nossas falhas. A soberania de Deus está acima das nossas imperfeições. Deus não depende da perfeição dos homens para que sua obra cumpra os seus propósitos. Porque se fosse assim, a missão tinha acabado ali com a briga de Marcos e de Barnabé e Paulo. Mas Deus não depende da perfeição dos seus homens. Embora o desacordo de Paulo e Barnabé seja uma situação lamentável e que nós devemos realmente se entristecer por aqueles irmãos estarem pecando, por estarem discordando entre si, se dividindo, o que poderia ter sido um obstáculo acabou se tornando um meio de expansão. Deus continuou avançando a pregação do Evangelho. Isso, irmãos, está presente em toda a história da Bíblia, não é? Não foi isso que aconteceu com José, lá em Gênesis 20? José chega para os seus irmãos, depois de ter sido maltratado, vendido e se colocado como escravo por eles. E José diz para eles, olha, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus pegou esse mal e se transformou ele em bem. O maior exemplo disso não é a cruz do Senhor Jesus? A grande injustiça da cruz em que crucificaram Jesus, o Rei dos Reis. Mas Deus pegou aquele mal, aquela injustiça e transformou no maior bem que poderia acontecer com todos nós. O maior ato de injustiça foi o meio pela qual Deus nos concedeu a salvação, porque nós somos salvos pela cruz do Senhor Jesus Cristo. É na cruz que nós encontramos o perdão dos nossos pecados. Então, irmãos, Deus continua a fazer a sua obra. Deus continua a fazer. Situações que inicialmente parecem confusas, parecem dolorosas, parecem frustrantes. Situações que de início nos deixam desanimados, nos doem. Deus pega essas situações e transforma elas em glória para Ele. Precisamos então continuar firmes na missão que Ele tem nos dado. Mas aí, é justamente isso que nós podemos observar que no fim das contas, a expansão do Evangelho não está baseada em nossas perfeições, mas na fidelidade de Deus. E aí lá no capítulo 16, leia comigo, do versículo 1 até o versículo 5 de Atos 16. A palavra nos diz, Paulo chegou também a Derbe e Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente de pai grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam os irmãos as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém, para que as observassem. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Olha que bênção. A viagem de Paulo aqui continua, né? Continua com Silas e agora aumenta mais um, né? Timóteo, grande homem de Deus. Deus nos mostra aqui como a providência de Deus redireciona a missão, por meio daquela separação das equipes. E Lucas nos conduz agora a um resultado concreto desta obra missionária. A obra de Deus, ela não apenas continua, como ela se expande ainda mais. Ela ganha novos cooperadores. Paulo, ele chega a Derbe e a Listra. Tá vendo?
essas cidades elas não são desconhecidas por Paulo. Não são lugares novos que Paulo está indo. Paulo, ele havia passado por essas cidades na sua primeira viagem missionária, irmãos. E eu não sei se vocês lembram, mas foi justamente em Listra que aconteceu o quê? Paulo enfrentou um dos momentos mais dramáticos do seu ministério, porque ele passou por perseguições de duas frentes lá. Primeira, chegou lá, as pessoas quiseram adorar ele, como se ele fosse um Deus, exaltado entre a multidão. Ele nega isso, e o que é que acontece depois? Essas mesmas pessoas foram lá para apedrejar Paulo. E ele foi apedrejado e arrastado para fora da cidade, dado como morto. E dito para que ele não voltasse mais lá. Mas o que é que Paulo faz? Ele volta. O homem era destemido, né? Paulo era destemido, ele estava disposto. Ele vai lá. E ele vai aqui. Ou seja, Paulo vai visitar a igreja em Listra, porque talvez alguns crentes que estavam lá tenham se disperso, né? Dentro daquela situação, daquele negócio. O Paulo foi apedrejado, não, vamos sair. Mas o que quer dizer esse texto aqui? Alguns ficaram lá e ficou uma igreja lá em Listra. E Paulo diz, eu vou lá saber como é que aqueles irmãos estão, porque eu preguei o evangelho para eles, eles estão lá, então eles precisam ser discipulados. Eu vou cuidar deles. Ele retorna para Listra. Ele volta para o lugar onde ele tinha experimentado a mais intensa perseguição. Paulo, ele não evita lugares difíceis, mas ele volta lá para fortalecer os irmãos. E, irmãos, percebam como o plano de Deus é perfeito, porque é justamente em Listra que Paulo encontra quem? Timóteo, que vai ser pastor lá na igreja de Éfeso. Olha que perfeição. Porque se Paulo não tivesse passado por aquilo que ele tivesse passado, não tinha sido fundada a igreja em Listra. E se ele não tivesse voltado para lá, mesmo com todas essas dificuldades, ele não tem encontrado Timóteo. É Deus, a missão é guiada pelo Senhor e pelo Espírito Santo. É o Espírito que conduz a missão. Ele chega lá e ele encontra Timóteo. E diz que Timóteo era filho de judia crente de pai grego. Né? Esse breve relato aqui nos mostra um pouco sobre a formação deste jovem. E nós vamos saber pelas cartas pastorais que ele vai escrever depois, que Timóteo, ele era influenciado pela fé de duas mulheres crentes. Duas mulheres de Deus. Eunice, sua mãe, e sua avó, Loide. Mulheres que discipularam Timóteo. Ele havia crescido conhecendo as Escrituras desde a infância por conta destas mulheres. Sua avó e sua mãe instruíam e discipulavam Timóteo desde pequeno. Timóteo é fruto de um lar onde a fé ela é transmitida, ela é ensinada. Isso nos lembra então a responsabilidade do discipulado nesse contexto entre pais e filhos, nesse contexto familiar. Porque muitas vezes Deus levanta seus servos dentro dessa fidelidade silenciosa de famílias que ensinam a palavra de Deus aos seus filhos. E o versículo 2 nos diz que os irmãos em Listra e Icônio davam um bom testemunho dele, diziam, olha, isso aí é qualificado, Paulo, pode confiar nele, pode seguir com ele. Antes de se tornar cooperador de Paulo, Timóteo ele já era conhecido por aquela igreja, como alguém de caráter piedoso, de fé. E a missão que Deus havia dado ali não é constituída apenas sobre dons e habilidades, mas principalmente sobre caráter, sobre testemunho de uma vida transformada pelo Evangelho. E era isso que Timóteo testemunhava. E o versículo 3 nos diz que Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia. Por isso Paulo fez o quê? Circuncidou ele por causa dos judeus naquele lugar. Olha. Aí você diz, mas Paulo, não teve uma briga do tamanho do mundo porque tu foi dizer que a circuncidão não era essencial. Aí tu vai agora e vai circuncidar Timóteo. Por quê, Paulo? Que conversa é essa que tu está fazendo? Ora, esse versículo aqui nos chama a atenção. Porque Paulo vai circuncidar Timóteo. A resposta está no próprio texto. Ele diz, por causa dos judeus daqueles lugares. Timóteo ele tinha uma situação particular na sua cultura familiar. Ele era filho de uma mãe judia, mas o seu pai era grego. Então, no entendimento judaico, isso significava que ele era considerado judeu por descendência materna, mas grego por descendência do seu pai. No entanto, porque ele era filho de pai judeu, não, de pai grego, não o pai dele que era judeu, ele não foi circuncidado. Ele não havia sido circuncidado. Então, o que acontece? A presença de Timóteo em uma sinagoga dos judeus seria um escândalo. E Paulo, quando chegava numa cidade, onde é que ele ia pregar primeiro? Na sinagoga.
A decisão de Paulo não tem nada a ver com justificação diante de Deus. Não tem nada a ver com salvação pelas obras. Não se trata de reconhecer ou qualificar Timóteo como alguém digno de salvação. Mas aqui é estratégia, é missão, para remover os obstáculos da pregação do Evangelho. Era isso que Paulo estava pensando. Aqui, Paulo ele vai dizer lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20, procedi para com os judeus, como judeu, com o fim de ganhar os judeus. Fiz-me de tudo para com todos, com o fim de ganhar a todos quanto possível. É a estratégia missionária de Paulo. Paulo estava disposto a abrir mão de sua liberdade pessoal para que o Evangelho pudesse avançar. Aqui nós podemos ver novamente essa diferença entre comprometer e flexibilizar o Evangelho e contextualizar o Evangelho com a realidade das pessoas. Quando a circuncisão é exigida como critério para a salvação, Paulo ele não aceita. Ele rejeita fortemente. Mas quando a circuncisão podia ser, a falta dela, né, podia ser um obstáculo para a pregação do Evangelho, Paulo, ele aceita isso como uma questão de sabedoria e discernimento. Irmãos, aqui é justamente isso. A missão, ela exige discernimento espiritual. Para distinguir aquilo que pertence à essência do Evangelho, mas aquilo que pertence às circunstâncias, para que a gente venha a comunicar o Evangelho. Sabe, irmão, tem tantas coisas que a gente sabe que não é errado. Eu diria, rapaz, isso aí não é errado não, é besteira e tal. Mas que a gente pode, com sabedoria, evitar. Para quê? Para que o Evangelho não seja manchado. Para que as pessoas não nos enxerguem como porta-voz do Evangelho. Entende aqui a ideia que Paulo está querendo dizer? O que Paulo quis ensinar a Timóteo? Olha, Timóteo, não é que para você ser crente você precisa ser circuncidado. Mas para que as pessoas possam ouvir de você o Evangelho, para que os judeus ouçam de você o Evangelho, faça isso, é sabedoria, é discernimento que vem de Deus, discernimento que vem da palavra do Senhor. Lucas nos mostra então que eles viajaram pelas cidades e o texto termina com uma verdade maravilhosa. O versículo 5 nos diz que as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentava o número delas. Duas coisas aqui acontecem. As igrejas eram fortalecidas na fé. O crescimento saudável da igreja não é só em número, mas o crescimento saudável da igreja são igrejas maduras, igrejas que são comunidades fortes e firmes na doutrina, igrejas perseverantes na fé, igrejas comprometidas com a vida cristã. Paulo, ele funda aquelas igrejas, mas ele também se preocupa em como aqueles irmãos estão caminhando com Cristo, e ele vai lá e ensina, e o resultado de tudo isso é que aquelas igrejas são fortalecidas, irmãos. Precisamos ser uma comunidade fortalecida, precisamos ser uma igreja que é fortalecida na fé, uma igreja que adora a Deus, uma igreja que ama adorar ao Senhor, que se alegra e vibra em adorar ao Senhor, uma igreja que ama o Evangelho, que se alegra em ouvir a palavra de Deus, que se alegra em se juntar com outros irmãos para juntos pregarmos o Evangelho, para juntos aprendermos mais da palavra de Deus. É um crescimento saudável que vem de maturidade firmada na palavra, se fortalecendo na fé. Mas o texto termina dizendo também que dia a dia eles aumentavam em número. Olha que bênção! Irmãos, crescer em número não é ruim não. Crescer em número não é sinal de que a igreja está se perdendo, não. Pelo contrário, quando a igreja não cresce em número, é um sinal de alerta que precisa ser alertado aí. Porque qual é o movimento natural que a gente observa da igreja em Atos? Os irmãos pregavam o Evangelho, a igreja testemunhava de Jesus e a igreja fazia o quê? Ela crescia. Isso se repete diversas vezes. Quando o Evangelho é proclamado com fidelidade, quando o Evangelho ele é vivido de modo autêntico, Deus ele continua acrescentando pessoas ao seu povo. Mas isso é por causa das pessoas? Não é por causa de Deus, porque quem cresce e quem dá crescimento é o Senhor. Quando o Evangelho é proclamado, a igreja cresce. Se a igreja não cresce, é porque o Evangelho não está sendo proclamado. É porque estamos presos em nossas próprias amarras e em nossas próprias paredes. Perceba isso. Todo esse movimento, esse texto é muito legal, porque ele começa com uma briga, né? Paulo e Barnabé brigando, e você diz, meu Deus, estavam tão bem, vai acabar tudo agora, esses irmãos vão inventar logo uma briga agora, e tal.
Mas para cima das questões pessoais deles estava o compromisso com a obra de Deus. E em meio ao compromisso com a obra de Deus, Deus usa pessoas imperfeitas como Paulo, como Barnabé, como Marcos, como Silas, como Timóteo. Cada um em seu lugar. Barnabé tem a sua função essencial, de modo que por causa da missão que Deus deu a Barnabé, depois o próprio Marcos se tornou útil para Paulo. E Paulo tem a missão, uma missão maravilhosa dada por Deus, de modo que Paulo, indo para a lista e continuando com Silas, ele chega lá e encontra Timóteo, um grande homem de Deus que foi um grande pastor da igreja em Éfeso, que cuidou daquela igreja com grande amor e dedicação. Cada um Deus usa. E cada um Deus usa com as suas imperfeições, irmãos. Não estamos aqui chamando você para ser perfeito de tudo. Não, estamos chamando aqui você para comungar com outros pecadores. E quando um monte de pecador se reúne, o que é que tem? Pecado, o pecado sai, uma hora ou outra sai. Mas a grande questão é, nós não nos acomodamos com isso. Nós não ficamos paralisados com isso. Porque nós sabemos que o Senhor usa mesmo esses nossos pecados, essas nossas imperfeições para a sua glória. E o Senhor é soberano sobre isso. E nas formas mais múltiplas e diversas do reino de Deus, o Senhor quer nos usar com as nossas características, com as nossas imperfeições, mas também com a nossa fé e com a nossa disposição para que a igreja continue crescendo, para que o reino continue avançando. E no final das contas, as igrejas são fortalecidas na fé. E também crescem em número. Irmãos, se tem uma coisa, eu converso com o Luane, e eu digo, tem uma coisa que para mim é muito claro, é muito visível. É que eu vejo que tem muita gente aqui de Deus que precisa ser encontrada. Tem muita gente aqui que precisa ser alcançada com o Evangelho de Jesus. E eu tenho certeza que Deus quer nos usar para isso, irmãos. Deus quer usar essa igreja para isso. Eu não tenho dúvida disso. Eu tenho certeza que tem pessoas que vão ser bênção aqui, mas que precisam ser encontradas por nós ainda. E essas pessoas vão chegar aqui, porque é Deus quem vai trazer, mas Ele quer usar a gente. Ele quer usar a gente. Para que essa igreja seja uma bênção e cada vez mais o reino de Deus seja engrandecido através de nós. Fortalecidos na fé e crescendo em número. Assim, irmãos, esse texto nos lembra que a missão não pertence aos discípulos. A missão pertence a Deus. Isso é graça. Glória a Deus que a missão pertence a Deus. Já imaginou se pertencesse a nós? Já estaríamos fechados, com certeza. Pertence a Deus. Assim também, como eu digo para você que a salvação pertence ao Senhor. E nós estamos aqui para proclamar que a salvação pertence a Deus. Que Jesus Cristo veio e ao vir neste mundo, Ele morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E Ele foi sepultado, segundo as Escrituras, mas Ele também ressuscitou, segundo as Escrituras, de modo que em Cristo nós encontramos o perdão dos nossos pecados e a segurança da vida eterna. E se você ainda não crê no Senhor Jesus como seu Salvador, creia nele. Creia que em Jesus você encontra perdão de pecados. Creia que em Jesus você também encontra segurança de vida eterna. Para que você também faça parte desse povo de pessoas imperfeitas. Mas que mesmo sendo feito de pessoas imperfeitas, são pessoas que têm a certeza de que um dia encontrarão diante do Senhor Jesus a plenitude do perdão de todos os seus pecados e a restauração de todas as suas dores. Nós confiamos nisso. E é por isso que nós perseveramos, nos fortalecendo na fé e buscando mais pessoas para continuarmos crescendo em número. Igrejas fortalecidas na fé. E o reino de Deus crescendo entre os homens. No fim das contas, todas essas nossas imperfeições nos conduzem para isso. E é isso que nós queremos. Que as nossas imperfeições não nos conduzam ao orgulho, à divisão, ao erro, ao abandono, à frieza, mas que as nossas imperfeições nos conduzam ao fortalecimento da fé e ao crescimento do reino de Deus. Amém? Senhor, nós te damos graças e nós louvamos o teu nome porque o Senhor é bom e porque a tua palavra se revela a nós. Senhor, nós te agradecemos porque mesmo diante de todas as nossas imperfeições e de todos os nossos pecados, de todas as nossas fraquezas, o Senhor nos alcança com a tua graça
e o Senhor nos restaura para que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente sermos servos teus. Ó Senhor, dia após dia nos molda conforme a imagem do Senhor Jesus, para que possamos nos apresentar ao Senhor como instrumentos dignos de Ti. Olhamos para esse texto da Tua Escritura, ó Deus, e nos deparamos com homens imperfeitos, com os seus pecados, com todas as suas dificuldades, mas olhamos para estes homens e não ficamos presos nas imperfeições deles. Olhamos para esses homens e contemplamos a Tua graça, que está para além de todas essas imperfeições. Que a Tua graça, ó Deus, esteja para além das nossas imperfeições, para que assim, ó Deus, possamos continuar firmes, fortalecidos na fé e crescendo em número para a honra e glória do Teu reino, que mais pessoas enxerguem Cristo em nós e busquem, ó Deus, através do Senhor Jesus, o perdão dos seus pecados. Nós rogamos por isso. E nós entregamos assim, ó Deus, esta obra em Tuas mãos. É o que nós pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Estamos chegando